Glória a Deus. Boa noite. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estejam ouvindo, esse vídeo. A minha vontade é de passar uma imagem, um explanamento do versículo da palavra de Deus, como todos têm a sua visão, E o bom é que meditar na palavra de Deus gera vida, que a palavra de Deus ela é vida, A Bíblia diz que Deus falou e logo tudo se fez, Porque Deus, é criador, Sendo que não foi assim, falou e tudo aconteceu, Porque tudo gera um processo, Todos os atos, toda ação, é um processo, E queria dar uma olhada aqui na palavra de Deus, no livro de João 8, 30 ao 32. Um versículo muito conhecido, muito falado hoje em dia por muitas pessoas, mas pouco meditado, pouco refletido, A palavra de Deus ela diz aqui assim: dizendo eles essas coisas, creram nele, Jesus dizia, pois, aos judeus, Nessa hora ele estava cercado por uma multidão já. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus ele veio para resgatar, para reconciliar, fazer uma reconciliação, gerar uma nova aliança entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. A Bíblia nos descreve que Jesus veio para salvar, resgatar o que se havia perdido. Isso quer dizer que o homem estava naturalmente afastado do seu Criador. E quando você está afastado, digamos, do seu Senhor, você não tem como se comunicar, porque está afastado, está distante. E não é o caso da tecnologia hoje, O aparelho, celular, essas coisas todas, não. Se bem que com Deus o negócio é bem simples, é só orar com sinceridade, Porque Deus ele dá graça aos humildes, Mas resiste ao soberbo, a soberba ele resiste, mas dá graça aos humildes. Então é só orar, se prostrar, fala com o Senhor. Mas o objetivo da palavra, aqui é onde diz que se permanecer na minha palavras verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Porque a verdade, o conhecimento da palavra de Deus, ela liberta o homem. Jesus Cristo ele veio como luz, aqueles que jaziam em trevas, que habitavam em trevas, que viviam em trevas, viram uma grande luz, Então Jesus Cristo é a luz, ele é a palavra viva que desceu do céu e veio para resgatar o seu povo, que estava perdido, É um povo feitura sua, criado segundo a imagem e semelhança de Deus, E Deus amou tanto o ser humano que veio resgatar com a nova aliança, Jesus Cristo como cordeiro, levado e guiado para o matadouro, para nos resgatar novamente, Com isso eu quero dizer que a verdade é que liberta. Se você passar a conhecer, a mesma coisa acontece na democracia hoje, Na época que nós estamos vivendo, um tempo bem difícil, bem badalado, muitas notícias, muito noticiário que corre sobre política, sobre enfermidade, que nós estamos passando também uma época muito difícil por causa dessa enfermidade que está generalizada no mundo todo, chamada de pandemia. Se você conhecer a verdade, você vai entender todas as coisas. A verdade, a palavra de Deus, quer queira ou não, é como uma lei. Na verdade, às vezes as pessoas contestam o que é graça e o que é lei. Mas, na verdade, nós vivemos na lei da graça, Não deixa de ser uma lei, Nós estamos debaixo de uma lei super rígida, que bem é rígida também, mas ela tem uma semelhança de graça, digamos que a paciência total de Deus está sobre nós, Deus está bem paciente com o homem, dando bastante oportunidade através do seu Espírito Santo, que agora nós temos a oportunidade de receber o Espírito Santo, o que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E então nós temos todas essas oportunidades com a ajuda do Espírito Santo, isso só para aquele que buscar,
Aquele que busca. Buscar o quê? Buscar o quê? Buscar conhecimento na palavra de Deus e se voltar para Deus. Esse aí encontra. Por isso que diz o versículo que aquele que busca acha, o que pede recebe, o que bate se lhe é aberto. Então nós precisamos, todo homem, todo ser humano vivo sobre essa terra, o que já passou, mas os que estão vivos e os que hão de vir, têm por dever, por obrigação de buscar na palavra de Deus a informação correta. O mesmo jeito é a justiça hoje também. Muitas pessoas, muitos pobres perecem porque não buscam conhecimento. Porque não buscam conhecimento e acabam perecendo, perdendo seus direitos, né? Como eu, como você, que temos nossos direitos, diante de Deus também temos os direitos. Deus nos tem nos rodeado, nos cercado de muitos direitos. Nós temos o direito de desfrutar o céu, desfrutar todos os benefícios que Deus demonstra na palavra de Deus, na sua palavra, né? Através de Jesus Cristo e dos profetas que foram antes de Jesus Cristo, que profetizaram exatamente da sua vinda, esse período de graça que nós estamos vivendo hoje, né? Então, se você militar, se você verdadeiramente se comprometer com Deus, Deus vai se comprometer com você. Se você se voltar para Deus, Deus vai se voltar para você. Se você passar a buscar a palavra de Deus, buscar, conhecer, entender, raciocinar, meditar com lógica na palavra de Deus e pedir conhecimento, Deus vai abrir o seu entendimento. E no caso aí, Deus ele quer transformar você em um ser melhor, numa criatura melhor, um ser melhor, criatura porque é do Criador, né? Bem melhor do que o que você é hoje, do que você, além do que você possa imaginar, porque é uma experiência que muitas vezes nós não temos como expressá-la só mesmo por palavras assim, né? Nós temos que viver e é uma coisa maravilhosa. E no caso, quando você conhece a palavra de Deus, Deus ele vai se revelando aos poucos para você, que na medida do conhecimento que você vai entendendo, ele vai se revelando. Nisso você vai conhecendo mais ele e vai se libertando. Por isso que aqui em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ela vai libertar primeiro você de você mesmo. Como assim você de você mesmo? Dos seus, vamos chamar de desejos, né? Não gostaria de pronunciar instintos, né? Mas digamos que das práticas que na Bíblia chamam práticas mundanas, né? Rotineira, né? Que muitas vezes o homem não discerne bem o que é, muitas vezes, né? Não discerne muito bem o que é pecado e o que não é pecado, o que desagrada e o que pode vir agradar a Deus, né? Deus quer que você seja feliz. Deus ele criou o homem para que tenha uma vida abundante na sua presença, né? Na presença dele sobre essa terra, né? E ele nos fez uma promessa de que onde Jesus nos fez a promessa, né, que onde ele estivesse nós também estaríamos com ele, né? Que ele viria buscar o seu povo, um povo zeloso, todo seu de boas obras, né? Essa é a promessa de Jesus Cristo para nós. E nós temos que guardar essa promessa e crer. Se você crer e passar a desfrutar, conhecer do pão da vida, que é o pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus que alimenta o homem, né? Não alimenta o seu estômago, mas ela alimenta o seu entendimento e dá um rumo melhor à sua vida, né? A Bíblia fala em Oséias 4,6 que o meu povo pereceu, o meu povo perece ainda hoje, né? O meu povo perece ou foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Entende? Todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer a Deus. Digamos que naturalmente agora você não tem condições espirituais nem físicas de conhecer Deus pessoalmente, mas você vai conhecer Deus numa intimidade espiritual, digamos assim. O próprio Moisés, para quem entende um pouco, ou já ouviu falar bem, e muitos entendem bastante, o próprio Moisés pediu para ver a Deus, e Deus não o permitiu que o visse face a face, porque
ele não suportaria, né? Por causa que a carne do homem ela tem perdido muito, né? Nós temos perdido muito a glória de Deus na nossa vida, que era para sermos bem cheios, por causa das práticas, né? Da maldade, dos maus pensamentos, né? E Deus ele é tão santo, que o pecado não pode nem um homem pecador, eu não vou dizer o pecado, porque o pecado ele precisa de é um ato praticado, né? A pessoa que comete pecado, nós somos pecadores mesmo, em hipótese alguma ela pode se aproximar de Deus, porque não tem lógica. Deus ele é santo, santo, santo. E se você se aproximar dele, vai deixar de existir. Não tem como, entende? Então, primeiro Deus ele santifica o homem através da palavra, ele purifica através dos seus próprios atos, a partir da palavra de Deus entrada no seu entendimento e exercida, praticada, gera uma santificação. Essa santificação gera, digamos que, uma amizade entre você e Deus. E é isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para todos nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos não entenderam quando Jesus Cristo falou sobre isso, mas Jesus estava falando nos libertar de nós mesmos, nos libertar dos desejos pecaminosos, das práticas maldosas, e que nós viéssemos a nos voltar para a verdade, para a palavra de Deus, para passarmos a entender como Deus quer que você compreenda a sua palavra. E é só isso mesmo. Depois eu posto mais alguma coisa aí. E Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Que Deus dê bastante saúde para todos. E é isso. Força e graça. Paz do Senhor.